Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar aqui do laço de repetição for, utilizando ele com listas. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. Nós podemos compreender uma lista como sendo uma variável onde nós podemos armazenar mais de um valor, mais de um elemento. Ou até mesmo dá para chamar cada elemento, cada valor que nós temos dentro da lista de um objeto. Bom, eu coloquei essa figura aqui para representar uma lista e nós temos então o conteúdo dessa lista, cada um dos valores dela, cada um dos elementos. E nós temos também um endereço, ou seja, qual é a posição que esse elemento ocupa na lista. Lembrando que a lista ela sempre vai começar pelo endereço 0. Existem outras formas de endereçar a lista, mas nós veremos isso em vídeos posteriores. Tá? Agora nós vamos enxergar a lista sempre como começando aqui no elemento 0 e seguindo até o último elemento que vai representar aí, também vai nos ajudar a compreender qual é o tamanho dessa lista. Ok? Bom, então nós temos uma lista aqui com 6 elementos, tá? Sendo que o último elemento é o elemento 5. Por quê? Porque nós começamos sempre com o endereço 0, o elemento chamado 0. Então, 0 é o nosso primeiro elemento, é o nosso primeiro endereço, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 forma para nós, nos dá o total de 6 elementos. Bom, no endereço 0 da lista eu tenho a letra T, o caractere T. No endereço 1 eu tenho o número 5, no endereço 2 eu tenho aqui nome, tá? Depois a gente vai ver que na hora de criar aqui no programa eu vou fazer isso como sendo uma variável. Eu tenho um número decimal, eu tenho o símbolo aqui de cifrão e o número 200. Perfeito? Muito importante, mais uma vez, nós temos que enxergar a lista como sendo a nossa variável, que nos permite armazenar mais de um elemento, e nós temos na lista os elementos e cada um deles possui uma posição. Bom, agora eu vou utilizar o laço for de repetição para acessar os elementos dessa lista que eu vou criar. Eu vou deixar para vocês aqui o link de um vídeo já falando do laço for, que é um vídeo anterior que nós temos aí no canal, para quem quiser relembrar ou até mesmo conhecer melhor o laço, mas aqui eu vou aplicar ele somente para acessar os elementos dessa lista. Bom, então aqui a gente vem para o programa propriamente dito e eu fiz o seguinte, eu tenho a minha lista, assim como eu tinha mostrado aqui na figura, só que tem alguns detalhes. Como eu quero colocar dentro dela o caractere T, então eu coloquei T entre aspas simples, poderia também ser aspas duplas, o número 5. Aí nome, vocês percebam que nome não está entre aspas. Por quê? Porque aqui eu quero que nome ele caracterize uma variável, tá? Nome aqui é uma variável. Inclusive, se nós não tivermos a variável declarada aqui previamente, tá? Isso aqui vai nos gerar um erro. A lista tem que saber o que significa nome, e nome nesse caso é uma variável. Aqui eu tenho o número 3.14, o símbolo, o cifrão, e aqui o número 200. E aqui eu estou mostrando 4 formas de acessar os elementos da lista utilizando o nosso laço for de repetição. A primeira forma, aí eu vou tirar o comentário aqui, as 4 formas por enquanto estão comentadas, eu vou tirar esse comentário daqui e eu vou fazer o seguinte, eu começo com a palavra reservada for, eu coloquei aqui uma letra, que vai ser a minha variável, o meu indexador, que vai percorrer a lista. E a minha declaração consiste em fazer for e in minha lista, print e. O que está sendo feito aqui? Eu estou dizendo que para cada elemento que está na minha lista, eu vou printar ele. Ou seja, essa minha variável aqui do for,
eu costumo chamar de indexador do for, ele vai percorrer cada elemento da lista, começando pelo primeiro elemento, que é o elemento 0, até o último elemento, que nesse caso é o elemento de número 5. Então, se nós executarmos aqui o programa, eu vou ter aqui na área, né, na minha saída, no meu console, cada um dos elementos da lista sendo printado. Ok? Bom, agora eu vou comentar aqui essa parte do programa e vou executar essa aqui. Outra forma, tá, de printar os elementos. Só que repare o seguinte, aqui eu faço de novo o meu laço for, o meu indexador que eu chamei de in range, tá? E aqui eu utilizo o comando também len minha lista. O comando len, ele se refere a length, que é comprimento da lista, o tamanho da nossa lista. E range, ele vai nos gerar um range numérico, ou seja, eu vou pegar o tamanho da minha lista, que nesse caso vai me retornar 6, né? São 6 itens que eu tenho na minha lista, então o meu range ele vai gerar um range numérico de 0 até 5. Mas aqui eu ainda não vou imprimir o elemento da minha lista, eu vou imprimir o meu indexador. Então, ao executar esse programa, o que acontece? Eu tenho o meu indexador sendo impresso aqui no console de 0 até 5. Lembrando que eu começo no endereço 0 até o endereço 5. Né? Então, o tamanho da minha lista é 6. Ok? Muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou novamente gerar aqui o meu E indo de 0 a 5. Porém, eu vou printar a minha lista endereço E. Como o meu E varia de 0 até 5, eu vou printar primeiro minha lista endereço 0, ou seja, no endereço 0 da minha lista eu tenho o caractere T. Depois minha lista endereço 1, onde eu tenho o número 5. E assim sucessivamente até o endereço 5, onde eu tenho o número 200. Então, rodando o programa, nós temos aqui os nossos todos os elementos da lista, ok? E por último, uma outra forma também de acessar os elementos é utilizando o laço for, só que agora eu vou utilizar também um comando que é o enumerate. O que o enumerate faz? Ele vai me permitir acessar a nossa lista através de 2 indexadores. O primeiro indexador, que vem antes da vírgula, ele vai se referir ao endereço da minha lista. E o segundo indexador vai se referir a cada elemento. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei um print, utilizei aqui uma f-string e eu escrevi aqui, ó, no endereço, coloquei um símbolo de igual e utilizei aqui o meu indexador n, né, como variável. Então, ó, no endereço, por exemplo, 0 da lista, temos o elemento e aqui eu acesso o indexador E, que vai ser cada um dos elementos da lista. Então, se nós rodarmos aqui o programa, olha só, no endereço igual a 0 da lista, temos o elemento igual a T. No endereço 1 da lista, temos o elemento igual a 5. E assim até o último elemento, que é o elemento no endereço 5, que corresponde a 200. Se gostou do vídeo, deixe seu like, suas críticas e sugestões nos comentários.